Fala galera, aqui quem fala é Tarnon Dias e eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre legislação. Fica ligado! E no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre legislação, órgãos regulamentadores e as consequências de fazer voos irregulares. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre legislação e os órgãos regulamentadores. Mas para começo de conversa, a gente tem que entender qual que é a definição legal dos drones dentro da legislação aeronáutica. Afinal, drone pode ser definido como aeronave? Então quando a gente busca o que está escrito na legislação aeronáutica, a gente tem que a aeronave é qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície da Terra. Então, partindo desse princípio, o drone é considerado sim uma aeronave e deve respeitar a legislação aeronáutica. Legislação essa que é muito pertinente, extremamente segura e que vem sendo melhorada a cada dia. Bom, partindo desse princípio, dentro da legislação aeronáutica, nós temos aproximadamente entre 90% e 95% dessa legislação destinada à aviação tripulada. No nosso caso, a parte que nos cabe é a legislação referente à aviação não tripulada. Dentro da regulamentação referente à aviação não tripulada, nós temos as aeronaves autônomas e as aeronaves não autônomas. Então, o que a legislação nos traz quanto a isso? A aeronave autônoma é aquela que, uma vez programada, não permite a intervenção externa durante sua realização do voo. Essa tem seu uso proibido no Brasil e em várias outras partes do mundo, porque pode haver uma possibilidade em que você inicia um voo com seu drone numa área rural, por exemplo, e uma aviação agrícola está voando ali por perto. Se ela for autônoma, nós não temos a condição de intervir para partir para o manual e trazer com segurança. Partindo desse princípio, as aeronaves permitidas no Brasil são as consideradas não autônomas ou automatizadas. O que a legislação nos traz? Não autônoma. Existe um piloto remoto que tem a condição de interferir na trajetória do voo a qualquer momento. Caso eu precise, nós podemos pegar no manual essa aeronave. Observei a aproximação da aeronave tripulada, eu posso bater a chave para o manual e baixar esse drone, trazer de volta para casa. Então, essa aeronave me permite fazer uma intervenção. Muitas pessoas nos perguntam, mas eu vou lá, faço meu plano de voo no Drone Deploy, no GSD, no Ground Station da DJI, e ele faz tudo sozinho. Se ele faz todo o seu plano de voo sozinho, mas que você tem a possibilidade, observando um obstáculo ou observando a aeronave tripulada, de trazer para o manual, ela é considerada, então, uma aeronave automatizada ou não autônoma, sendo permitida a sua utilização. Dentro desse contexto de aeronaves não autônomas, nós temos as recreativas e as não recreativas. E o que a legislação nos traz quanto a isso? Recreativa ou aeromodelo são aquelas destinadas a lazer, hobby, esporte e diversão. E o prefixo destinado a elas é o PR. E existe uma legislação própria para esse tipo de aeronave. Nós que trabalhamos com todo e qualquer uso que não seja o recreativo, utilizamos então os RPAs, que são todo uso que não seja o recreativo. Pesquisa, uso militar, uso comercial, corporativo, governamental. E o prefixo que a gente utiliza é o PR. Então, falaremos aqui sobre RPA, que são aeronaves não tripuladas, não autônomas e não recreativas. Outros conceitos importantes a serem conhecidos referem-se a pessoas anuentes, pessoas não anuentes e pessoas envolvidas na operação, assim como entender como que os drones são classificados. Sabe-se que hoje os drones são classificados em 3 classes. Classe 1, que são aquelas acima de 150 quilos. Classe 2, aquelas que têm de 25 a 150 quilos. E classe 3, aquelas que têm de 250 gramas a 25 quilos.
Aeronaves com menos que 250 quilos são automaticamente consideradas aeromodelos ou brinquedos, em função do seu baixo poder letal. Nesse contexto, entende-se por pessoas anuentes aquelas que estão cientes e concordantes de que os drones sobrevoem sobre a sua cabeça. Se essas pessoas forem anuentes, você pode fazer o sobrevoo sobre elas. Caso essas pessoas não sejam anuentes, você deve respeitar uma distância mínima de até 30 metros dessas pessoas não anuentes e não envolvidas. Entende-se como pessoas não anuentes aquelas que não sabem ou não concordam que o drone voe sobre suas cabeças. Nessas condições, o voo não é permitido em cima de pessoas não anuentes. Caracteriza-se como anuente aquela pessoa que sabe, concorda e que de alguma forma preenche algum documento ou se manifesta a favor daquele voo. É interessante para quem trabalha nessas áreas que você tenha uma documentação. Dentro da legislação, a gente deve entender que estar sua projeção afastada pelo menos 30 metros de pessoas não anuentes. Então, a distância mínima que eu posso ter de pessoas não anuentes equivale a 30 metros. E entende-se que a projeção não é na horizontal, né? E sim a projeção vertical do drone. Então, não é porque ele está a 30 metros de altura que eu vou poder voar sobre pessoas. Eu tenho que estar distante dessas pessoas 30 metros. E a gente não deve voar sobre áreas povoadas e aglomerações, exceto em caso de pessoas anuentes ou pessoas que estejam envolvidas na operação. Como foi falado anteriormente, os drones são classificados de acordo com os seus pesos. Merecem destaque os drones classe 3, aqueles que variam de 250 gramas a 25 quilos. Nesse contexto, o registro da aeronave para B-Veloz é um registro e para Veloz ou E-Veloz é apenas um cadastro, aquele que é feito no site da ANAC. Aprovação ou autorização de projeto apenas para aeronaves que forem voar B-Veloz ou acima de 400 pés, 120 metros. Limite de idade. Todos os RPAs têm a obrigação de que seja maior de 18 anos. A única diferença é no caso de aeromodelos que crianças podem operar os equipamentos estando acompanhado de um maior responsável. Certificado médico, apenas para classe 1 e classe 2. Licenças ou habilitações, apenas para voos acima de 400 pés. Seguro obrigatório, sim, para todos os RPAs e avaliação de riscos operacionais também é necessário. Local de operação, área de distâncias a terceiros, mantendo aquela distância mínima de 30 metros ou voando sobre pessoas envolvidas e anuentes com a operação. Outro ponto interessante a ser observado e conhecido pelos operadores de drone são os módulos de pilotagem, as formas com que esse piloto remoto opera o seu equipamento. Nós temos três básicas diferenças, né? São três módulos de pilotagem. O primeiro e mais simples dele é o Veloz, Visual Line of Sight, ou seja, operação na qual o piloto mantém o contato visual direto com o drone, sem auxílios de lentes ou outros equipamentos. Então é aquela operação onde você mantém constantemente o contato visual com o seu drone, você está visualizando. É a operação mais segura e a mais fácil de se obter liberação de voo. Por quê? Toda operação que você mantém o contato visual com a aeronave, ela te permite observar a aproximação de outras aeronaves tripuladas ou a aproximação do seu drone em algum obstáculo. O segundo módulo de pilotagem é o módulo E-Veloz, o E de Extended ou estendido, então linha de visada visual estendida. Dentro da legislação é a operação na qual o piloto remoto só é capaz de manter o contato visual direto com o drone com auxílio de lentes ou de outros equipamentos e precisa de auxílio de um observador. Então, nasce aqui a figura do observador, que é aquele colega que nos auxilia fazendo o contato visual com o drone enquanto nós estamos preocupados em operá-lo. A comunicação entre o observador e o operador pode ser feita por celular ou radiocomunicação, fazendo com que eu tenha uma visão estendida desse equipamento. A terceira e mais complexa
módulo de pilotagem é o B-Veloz, o além da linha de visada visual ou fora do alcance da linha de visada visual, operação na qual o piloto não consegue manter o drone dentro do seu alcance visual, mesmo com a ajuda de um observador. Os voos B-Veloz, eles requerem certificação da aeronave e requerem certificação do piloto, sendo muito mais complexa a solicitação desse tipo de voo. Atualmente, o voo veloz e o voo veloz podem ser solicitados por qualquer pessoa que tenha o seu cadastro na Anatel, na ANAC, no DSEA, dentro de algumas limitações. Os voos B-Veloz deve-se ter tanto a certificação do piloto quanto a certificação da aeronave para que esse voo possa ocorrer de uma maneira legal. Então, esses 3 são os principais módulos de pilotagem disponíveis hoje para solicitação de voo. Quando a gente fala sobre os órgãos regulamentadores, nós citamos, primeiramente, a Anatel, quem faz a homologação do sistema de radiofrequência. Então, sabe-se que os drones se comunicam por sistemas de radiofrequência. E a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, é a instituição responsável por gerar os padrões e fiscalizar todo e qualquer uso desse tipo de comunicação, havendo a necessidade de se homologar o seu radiocontrole e o seu link de comando e controle junto à Anatel. Muitos fabricantes que têm a sua venda de equipamentos no Brasil já trazem seus equipamentos homologados de fábrica. Outros, existe a necessidade de você fazer uma homologação junto ao site da Anatel. A outra agência regulamentadora é a ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil. Ela quem é responsável em fazer a autorização de uso e liberar tanto a aeronave quanto o piloto. Então, devemos, como pilotos, fazer os nossos cadastros junto à ANAC, assim como cadastrar todos os nossos drones na ANAC, sejam eles PR, que é de uso recreativo, considerados aeromodelo, sejam eles PPs, que são aqueles não recreativos considerados RPAs. A ANAC pode ser comparada ao Detran. No Detran, nós tiramos as nossas placas, fazemos a vistoria dos nossos carros e onde fazemos todo o controle daquele veículo. Então, na ANAC não é diferente. A ANAC vistoria e certifica as aeronaves para que essas estejam dentro dos padrões de segurança. Feito o registro na ANAC, nós devemos prosseguir com o cadastro do piloto e o cadastro da aeronave junto ao DSEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Lá é onde nós vamos solicitar os voos. Eles são quem fazem a certificação do ingresso ao espaço aéreo. Existem limitações quanto à proximidade de áreas de uso restrito, podendo ser citadas aeroportos, heliportos, hospitais, presídios e outras localizações que têm a sua liberação de voo restrita. E também referente à altura, as faixas de voo até 100 pés tem uma liberação mais rápida, de 100 a 400 pés demora até 2 dias e acima de 400 pés, tanto a certificação quanto o piloto requer uma documentação para a possibilidade de solicitar o voo nessa faixa do espaço aéreo, demorando até 18 dias para a liberação desse voo. Nós mostraremos para vocês todo o passo a passo de como fazer a regularização junto à Anatel, à ANAC e no DSEA, assim como os procedimentos de solicitação de voo. Outro órgão que é responsável por legislar nesse contexto é o Ministério da Defesa, onde as empresas que pretendem fazer aerofotogrametria com drone devem ser cadastradas no Ministério da Defesa e ter sua liberação junto ao órgão. Essa legislação ela está no processo de amadurecimento e muito em breve novidades serão lançadas por aí. Tanto para RPA quanto para aeromodelo, existe a necessidade do cadastro na Anatel, do cadastro do operador, do responsável e do drone na ANAC e o cadastro do operador e do drone no DSEA. Quando nós referimos a RPA, outras exigências também
são mostradas. Por exemplo, há necessidade de você levar consigo o manual de voo, onde constam todas as informações da aeronave, como altura máxima, velocidade máxima e condições climáticas suportáveis, dentre outras particularidades. Outro documento que deve ser levado junto ao drone é uma avaliação de riscos operacionais, um documento onde nós fazemos uma análise de risco e as possibilidades de queda, colisão ou qualquer problema que possa vir a ser ocasionado por um drone e toda a tomada de ação caso alguma coisa aconteça. Esse documento deve estar de posse do piloto e esse deve ter conhecimento dessas ações para minimizar, mitigar ou evitar qualquer tipo de acidente. E, por fim, o seguro obrigatório reta, classe 3 e classe 4, que são obrigatórios para aeronaves RPA, ou seja, de uso não recreativo. O seguro pode ser adquirido em qualquer seguradora cadastrada e tem valores que variam aí de 400 a R$1.000, dependendo das condições, e ele também é obrigatório. Então, fazendo aqui uma revisão geral, nós temos que ter cadastro e homologação junto à Anatel, cadastro e homologação junto à ANAC, cadastro e homologação junto ao DCEA, em alguns casos também ao Ministério da Defesa. Se estivermos utilizando RPA, temos por obrigação carregar o manual de voo, a avaliação de riscos operacionais e ter posse a apólice de seguro. Não adianta ter a apólice de seguro sem que ela esteja paga. Ela deve estar quitada e tem validade de 1 ano. Mas e aí? O que pode acontecer caso eu não tenha algum desses documentos? Quais são os enquadramentos e tipificações? Bem, eu não vou entrar aqui em particularidades de invasão de privacidade e outros crimes que podem ocorrer devido ao uso incorreto dos drones, e sim ao não uso ou não resposta das legislações antes citadas. Então, artigo 132 e 261 do Código Penal, da Lei número 2848. Artigo 132. Expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Ou seja, se eu fizer um voo sem solicitar, voar acima da altura ou compartilhar espaço aéreo com aeronaves tripulados, eu estou infringindo esse artigo 132. Artigo 261. Expor a perigo, embarcação ou aeronave, praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação aérea. Aplica-se também a pena de multa se o agente praticar o crime com o intuito de obter vantagens econômicas para si ou para outro. Então, se eu estou prestando um serviço, não solicitei voo, voei acima da altura, eu estou infringindo a 261 também. Podendo ser citados também os artigos 33 e 35 da Lei das Contravenções Penais. 33. Dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado. Então, se me faltar pelo menos um daquelas documentações que eu mencionei anteriormente, você pode estar infringindo a 33. A 35. Entregar-se à prática de aviação fora da zona em que a lei permite. Ou seja, não solicitar o voo, voar acima das alturas ou próximo de áreas de uso restrito. Então, devemos sempre seguir as legislações. Caso isso não ocorra, a gente sabe que voar fora da lei pode trazer consequências sérias, tanto para quem contrata, que responde solidário, quanto para as empresas ou operadores que prestam serviço com drone. Por isso, devemos sempre estar regulares junto às legislações e com o nosso drone e a documentação em dia. Entre as sanções que podem ser executadas estão pagamento de multa que podem chegar até R$30.000, apreensão do equipamento, cassação da licença quando ela houver, processo criminal, crime contra atentado à segurança do espaço aéreo e também prisão do operador e do equipamento. Então, o prejuízo pode ser grande para quem estiver usando irregularmente esses equipamentos. Algumas dúvidas frequentes que nos fazem haverá uma integração entre as plataformas CISANT, SARPS e Ministério da Defesa? Acreditamos que num futuro próximo, essas plataformas elas estarão interligadas, facilitando assim o cadastro dos drones. Como obter o CAER, o Certificado de Aeronavegabilidade para RPA?
Então, o CAER é obtido pelas empresas e fabricantes que têm seus drones homologados para voar ou BVLOS ou acima de 400 pés. Existem os procedimentos. Temos hoje duas empresas nacionais, uma nacional e uma gringa, que já tem drones certificados junto à ANAC e tem o CAER, com mais 5 ou 6 projetos em andamento. Quais serão os critérios para a formação de pilotos BVLOS? Basicamente, noções teóricas de piloto privado, como navegação aérea, meteorologia e todas aquelas matérias do piloto privado, somadas a uma carga teórica e prática de voos veloz e uma carga teórica e prática de pilotos BVLOS. Ainda não temos escolas oficialmente cadastradas junto à ANAC para disponibilizar esses cursos, mas sabe-se que existem hoje pilotos, aproximadamente 6 pilotos que já foram homologados pela Anatel, pilotos que foram treinados pela empresa Exmobots de São Carlos. Como se cadastrar no Ministério da Defesa? Então, essa é algo que ainda esse ano devemos ter novidades, um procedimento para cadastrar as empresas de aerofotogrametria com drones no Ministério da Defesa, mas é uma legislação que ainda está em processo de amadurecimento. Quem que é responsável por fiscalizar? Então, a fiscalização ela deve ser feita pelos órgãos, né? Então, Anatel, ANAC e DCEA. Mas as polícias como um todo, elas podem fazer o apoio às fiscalizações ou às intervenções. Então, principalmente a Polícia Militar, que é quem está presente aí nas cidades e também em algumas zonas rurais. Mas todas as polícias têm o poder de fiscalizar e solicitar ao operador aquela documentação antes mencionada. E as punições, como já foram ditas, podendo variar de multa, apreensão do equipamento e também a apreensão do operador. Esse é um grande resumo da legislação vigente. Essa legislação está passando por um amadurecimento, uma evolução, e esses são documentos orgânicos que melhoram e evoluem a cada dia. Busque sempre estar regular com a sua documentação e fazer voos de maneira correta, evitando acidentes e problemas maiores. Lembre-se, voe com segurança e execute da melhor forma possível seus trabalhos. Gostou desse material? Se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e deixe aqui alguma pergunta que vocês gostariam de saber. Mostraremos em breve tutoriais de como você fazer a homologação junto à Anatel, à ANAC e ao DCEA, passo a passo, mostrando cada particularidade para que você possa estar voando de maneira segura e legal. Grande abraço!